Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos fazer a segunda parte e também encerramento da aula, a lição 14, que é o estudo da terceira epístola do apóstolo João. Lembrando que essas lições são baseadas na revista Conheça o Novo Testamento, Panorama Bíblico, edição 4, de Colossenses a Apocalipse, ok? Então, vamos para a aula. Bem, na semana passada nós paramos no tópico 3.1, onde falamos acerca dos personagens, de alguns principais personagens desta carta. O Gaio, o Demétrio e o Diótrefes. O Gaio e o Demétrio, muito elogiados pelo apóstolo João, o Gaio pelo seu altruísmo aplicado, pela sua entrega à igreja, pela sua dedicação, pela ajuda que ele dava aos cristãos, apoio. E o Demétrio, por ser um cristão considerado cristão fiel, um moço pelo qual toda a igreja já dava bom testemunho. O Diótrefes, muito criticado pelo apóstolo pelo seu egoísmo e ambição. Diótrefes deu muito trabalho para João e para os líderes daquela igreja. Ele, além de empatar que as pessoas ficassem na igreja, expulsava essas pessoas, não ajudava elas e ainda era contra a hospedagem que o João sempre orientava, a ajuda que João sempre orientava que os cristãos dessem para outros cristãos. Ele realmente deu muito trabalho para a igreja. Bem, hoje nós vamos dar continuidade a partir do tópico 3.2, onde faremos um paralelo entre a segunda e a terceira carta de João. Aqui na coluna do lado esquerdo nós temos os termos que aparecem nessa carta. Na coluna, ou nas colunas do lado direito, nós temos as ocorrências, ou seja, as vezes que essas expressões, esses termos aparecem na segunda e na terceira carta. Então vamos lá. A palavra amor aparece pelo menos 4 vezes em 2 João e 2 vezes em 3 João. Amado já não aparece nenhuma vez em 2 João, mas 4 vezes na terceira carta. A palavra verdade é a palavra que mais aparece em ambas as cartas, 5 vezes em 2 João e 6 vezes na terceira carta. O ancião, a quem amo na verdade, vai aparecer uma vez em cada uma das cartas. E andar na verdade aparece 4 vezes, tanto em 2 João quanto 4 vezes em 3 João. Então, vemos aqui que essas palavras são muito usadas pelo apóstolo em ambas as cartas. Prosseguindo. Aqui nós temos a estrutura da segunda carta e da terceira e nós vamos perceber uma semelhança muito grande. Em 2 João nós temos a seguinte estrutura. Nós vamos ter a alegria pela notícia dos leitores, ou seja, João recebe notícias dos seus leitores, ou seja, notícias da igreja, e ele demonstra essa alegria. Ele vai alertar em relação à hospedagem a falsos mestres. Ele vai fazer elogios a esta igreja e também duras advertências. Ele vai condenar a má doutrina, os falsos ensinos, os falsos mestres. E ele planeja fazer uma visita a esta igreja. E esta é uma carta muito breve. Bem, na terceira carta é algo muito parecido. Ele demonstra alegria pela notícia do leitor, ou seja, por notícias da igreja, bem principais aí, notícias de Gaio, de Demétrio e de outras pessoas da igreja. Ele faz um estímulo à hospitalidade entre os crentes, aquilo que eu falei agora há pouco. O João estimulava muito que os cristãos fossem hospitaleiros, ajudassem uns aos outros, recebendo-os em vossas casas.
compartilhando aquilo que tinham. Ele vai fazer elogios e também duras advertências, bem mais para o Diótrefes, essas advertências. E ele vai fazer elogios principalmente a Gaio e a Demétrio. Ele vai fazer condenação também à má conduta, no caso aí bem a de Diótrefes, e que sirva de exemplo para os demais cristãos. Planeja uma visita para esta igreja e também 3 João é uma carta muito breve. Bem, pensando na estrutura de 2ª e 3ª João, nós vamos ter uma similaridade muito grande. São 2 cartas muito parecidas. Bem, aqui nós vamos ter o termo verdade na carta. Nós vimos lá na coluna que nós falamos um pouco agora sobre o paralelo das cartas e nós vimos que verdade é a palavra que mais ele usa, tanto em uma quanto em outra. A verdade aparece 5 vezes em 2 João e 6 em 3 João. E aqui nós vamos ver essas 6 vezes. Quando ele fala no versículo 1, amo na verdade. Versículo 3, ele vai falar, testemunho da tua verdade. Ainda no versículo 3, ele usa de novo, andas na verdade. Versículo 4, ele já fala de toda a igreja, andam na verdade. Versículo 8, ele fala, cooperadores da verdade. E no versículo 12, ele usa a frase, o nosso testemunho é verdadeiro. 6 vezes ele usa a expressão verdade nesta 3ª carta. Bem, pensando em um resumo, então, para 3 João, nós poderíamos dizer o seguinte, a 3ª carta de João nos mostra como era a igreja no fim do 1º século, com virtudes e com defeitos, como qualquer outra igreja, com membros humildes e hospitaleiros, e também com membros ambiciosos, orgulhosos, querendo dominar outros membros. João louva a Gaio pela hospitalidade e pelo amor que havia dispensado aos irmãos e peregrinos daquela época. E também ele condena Diótrefes pela ambição e turbulência. Ele recomenda Demétrio pelo bom testemunho. E ele finda, ou seja, finaliza, expressão do desejo de ver aqueles irmãos e conversar com eles face a face. E fecha, então, com a sua saudação, mandando lembranças, ósculo santo, demonstrando a saudade que sentia deles. Esse é o resumo de toda esta pequenina carta. Uma carta pequena, como a 1ª e como a 2ª, mas uma carta também muito valiosa e com ensinamentos profundos para a Igreja de Cristo enquanto ela existir. E aí, nós temos uma aplicação de 3 João para hoje. Olha só. Infelizmente, hoje também nós encontramos Diótrefes da vida em nossas igrejas. Como você tem reagido ao comportamento destes Diótrefes de hoje? Ou seja, essas pessoas ambiciosas que só atrapalham na igreja. Graças a Deus, nós temos muito mais Gaios e muito mais Demétrios também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, procure aprender com estes, com Demétrio e com Gaio, e nunca queira parecer com os Diótrefes. E aqui vamos fazer uma observação interessante acerca de Cristo em 3 João. Ao contrário de 1ª e 2ª João, 3 João não faz menção nenhuma ao nome de Jesus Cristo. Mas o versículo 7 afirma, por amor ao nome. Esta é uma referência indireta ao nosso Senhor. Todas as cartas do Novo Testamento são cartas cristocêntricas, mesmo sem o nome de Jesus Cristo, Jesus o Messias ou algo semelhante apareça, mas você vai perceber a essência de Cristo em todas elas. Aqui o nome Jesus Cristo não aparece, mas a referência a ele, quando o João está dizendo o nome, refere-se ao Senhor Jesus. Bem, e aqui nós temos uma
aplicação também para fazer. O zelo pelo nosso Senhor Jesus deve começar pelo nome dele. Então, cuidado com a forma que você usa o nome de Jesus. Lembre-se de que este é o nome sobre todo nome. Eu gosto sempre também de enfatizar que o nome Jesus, sem o seu real significado, o nome Jesus, dito de forma vazia, não tem poder algum. Mas o nome Jesus preenchido com o seu real significado, sim, este nome tem poder. Portanto, quem usa o nome de Jesus em vão, o nome de Jesus torna-se um nome qualquer, como Ramon, como Rafael e como tantos outros nomes. Mas quando se usa o nome de Jesus com o seu real significado, que real significado é esse? Como sendo ele o Messias, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso encarnado, aquele que tem poder nos céus e na terra e sobre qualquer potestade, qualquer demônio, qualquer poder, este nome verdadeiramente está acima de qualquer outro nome. Portanto, zele deste nome de Jesus, sobretudo na sua vida, porque eu e você carregamos o nome de Jesus Cristo, mesmo quando não expressamos o nome dele. Como fazemos isso? Com o nosso testemunho diário. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, seguidores do Cristo, a palavra cristãos tem seu real significado em pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então, você vai estar zelando ou estará dando um mau testemunho do nome de Cristo. Concluindo, então, este maravilhoso estudo, embora seja esta terceira carta o menor documento do Novo Testamento, 3 João contribui para a história bíblica ao nos dar uma noção da comunidade e da hospitalidade cristã. Portanto, eu e você devemos olhar para esta terceira carta e fazer a aplicação dela nos nossos dias também. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. E que você esta semana ainda possa aprender muito mais nessa terceira carta de João, ou na próxima que vamos estudar, que é a carta de Judas. E para isto, eu te sugiro fazer esta devocional aqui. Se você não fez ainda a devocional na terceira carta de João, está aqui a planilha para você seguir, com os textos, algumas perguntas para você responder e refletir. Caso você já tenha feito a devocional em 3 João, você pode então fazer a devocional para esta semana em Judas, que é a próxima carta que nós vamos estudar. É uma pequenina carta, mas você vai ver que ela é tão recheada de tão grande reflexão que podemos fazer, que nós também vamos dividi-la em 2 partes. Bem, agora eu te convido então para a nossa dinâmica Os Bereanos. E na dinâmica Os Bereanos, você já sabe, nós vamos fazer agora aquela autoavaliação para percebermos se realmente conseguimos compreender tudo o que gostaríamos nesta fabulosa carta do apóstolo João. Lembrando que aquele que errar mais vai lavar os pratos do almoço, hein? Vamos para a primeira pergunta. Baseando-se então no estudo de hoje, nesta terceira epístola do apóstolo João, responda-me, fazendo um paralelo entre 2 e 3 João, qual é a expressão que aparece mais vezes nas 2 epístolas? É a expressão amado, amor, ancião ou verdade? Tempo! Verdade. Segunda pergunta. Em relação às semelhanças das escrituras de 2 e 3 João, qual dessas alternativas não condiz com nenhuma das 2 epístolas? Visita planejada,
declínio da fé, elogio e advertência ou carta muito breve? Tempo! Declínio da fé. Terceira pergunta. O uso do termo verdade é uma das características de 2ª e 3ª João. Qual dessas alternativas está errada quanto ao emprego desta expressão em ambas as cartas? Detesto na verdade, testemunho da tua verdade, cooperadores da verdade ou andam na verdade? Tempo! Detesto na verdade. Quarta pergunta. Qual destas afirmações a seguir apresenta as virtudes da igreja apresentada por João nesta 3ª epístola? Amáveis e inteligentes, humildes e hospitaleiros, sábios e trabalhadores ou vigilantes e piedosos? Tempo! Humildes e hospitaleiros. Quinta pergunta. Qual destas afirmações a seguir apresenta os defeitos da igreja apresentados por João nesta 3ª epístola? Mentirosos e ambiciosos, fanfarrões e glutões, ambiciosos e orgulhosos ou ambiciosos e mentirosos? Tempo! Ambiciosos e orgulhosos. Sexta pergunta. Das 3 epístolas escritas por João, apenas esta 3ª não menciona explicitamente o nome de Jesus. Porém, no versículo 7, ele usa uma expressão se referindo ao Senhor Jesus. Qual é esta expressão? Mestre, nome, Senhor ou Ele? Tempo! Nome. Sétima pergunta. Qual a expressão de carinho fraternal usada por João para se referir a Gaio nesta 3ª epístola? Presbítero, ancião, irmão ou amado? Tempo! Amado. Oitava pergunta. Quem era o irmão problemático desta igreja, o qual João advertiu severamente? Diótrefes, Dimas, Dionísio ou Demétrio? Tempo! Diótrefes. Nona pergunta. Quem é o irmão que João elogia em contraponto a Diótrefes nesta 3ª epístola? Himeneu, Caio, Demas ou Demétrio? Tempo! Demétrio. 10ª e última pergunta. Qual a ação que João orientou Gaio a fazer nesta 3ª epístola, já finalizando a carta, que serve para todos os cristãos seguir? Orar de madrugada e não só no templo, imitar o bem e não o mal, imitar o mal e não o bem, ou zombar do mal e imitar o bem? Tempo! Imitar o bem e não o mal. Pronto! Por hoje é só. Até o próximo domingo com a primeira parte da nossa aula da Carta de Judas. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha e ative o sininho. E logo mais,
teremos um encontro às 19h30 com mais um culto evangelístico de missões. Até lá! Tchau!